e vou receber, já está conosco aqui nos nossos estúdios, a gente já vai bater um papo com ela, a vereadora Romana Remor. Antes disso, deixa eu só dizer uma coisa, se você quiser ligar, participar conosco, 3443-4424, tá bom? Deixa eu dizer, em 2000, a Romana concorreu à Prefeitura de Criciúma. Em 2002, ela tentou se eleger deputada federal. E em 2004 se candidatou a vice-prefeita. Também foi derrotada na época. Mas na última eleição ocorrida no ano passado, em outubro do ano passado, aí sim, os criciumenses escolheram Romana Remor para estar entre o seleto grupo de vereadores que hoje fazem parte da Câmara aqui em Criciúma, do Poder Legislativo da cidade. Filiada ao Democratas, na última eleição, como eu falei, ocorrida em outubro, aí sim, Romana teve o seu sonho concretizado na questão da política. Política ela sempre fez, né? Faltava estar de corpo especificamente, porque de alma e de espírito ela sempre foi muito engajada na questão política do município. Estamos aqui com a Romana já. Romana, seja bem-vinda, vereadora Manhã Mix. Bom dia, tá tudo bem? Bom dia, Babi. É um prazer estar aqui no programa Manhã Mix. E bom dia a todos os telespectadores. Joia. Em primeiro lugar, depois das boas-vindas, eu quero fazer uma pergunta bem política para você, Romana. Mesmo que, suponhamos, que você tivesse perdido também, sido derrotada nas últimas eleições agora que aconteceram em outubro, você continuaria tentando alguma coisa relacionada à política? Babi, pergunta, eu não digo nem difícil, mas é uma pergunta bem profunda. Se eu tivesse tido o apoio das pessoas, como eu tive em 2000, quando eu tive em 2002, né, com uma votação de mais de 56 mil eleitores, 2004, que apesar de ter sido candidata a vice, recebia manifestação das pessoas de apoio. Então, se eu tivesse recebido esse apoio, esse carinho, esse incentivo das pessoas e principalmente essa manifestação de pessoas no sentido de que concordavam com essa forma de fazer política, eu não desistiria. Certamente eu continuaria, porque, na verdade, a política, ela independe só de um cargo eletivo. A gente faz política quando a gente toma posição, quando a gente liga para uma rádio, quando a gente liga para um programa de televisão para falar da cidade, da comunidade, quando a gente se inteira da escola onde o filho estuda e reivindica e quer melhorias. A gente faz política quando a gente vota, né, como um eleitor. Então, eu acho que a política ela estaria presente na minha vida e continuaria, sim, na militância político-partidária. Eu certamente continuaria tentando se as pessoas não desistissem de mim. Eu acho que eu só desistiria e só desistirei, mas eu prefiro conjugar. Né? Eu não vou conjugar no futuro porque eu espero que isso nunca aconteça. Então, eu só desistiria da política se as pessoas desistissem de mim e da minha forma de fazer política, das ideias que eu defendo. Agora, embora a pergunta pareça muito semelhante ao que eu acabei de fazer, o que leva, por exemplo, uma pessoa tão jovem, porque você é muito jovem, além de ser mulher, né, é muito jovem. O que leva uma mulher tão jovem a se engajar tão ferrenhamente num universo como esse da política, que você sabe, infelizmente nós temos no Brasil, nós não temos bons exemplos, quer dizer, maior parte de bons exemplos do que de maus no cenário político. O que leva você a querer tanto isso, Romana? Isso faz parte mesmo de você como cidadã, de querer ver melhorias em todos os setores, em todas as áreas? Quais são as suas pretensões políticas nesse sentido também? Isso eu acho que estava comigo já há muito tempo. Eu encontrei professoras e professores nas campanhas passadas, nessa última também, e é interessante porque isso sempre acontece. Eu encontro um professor e eu ouço, Romana, eu fui teu professor de história, eu fui teu professor de química, teve uma professora de educação moral e cívica e até nessa última campanha ela falou para o meu marido, ela disse, eu sabia que ela ia que ela ia ocupar um espaço público, um espaço político, porque ela ia para a sala de aula, ela tinha 9 anos, e ela chegava perguntando por que estava escrito no muro fora Sarney, o que significava diretas já. Então ela disse que eu levava esses assuntos para dentro da sala de aula. E eu gostava muito de participar do centro cívico,
quando tinha feriado nacional, 7 de setembro, essas datas cívicas, os professores tentavam catar nas turmas algum aluno que se dispusesse a falar, né, sobre civismo ou sobre a data comemorativa, e eu sempre levantava a mão. Para mim aquilo era tão bacana, tão bonito. Então, de alguma forma já estava dentro de mim. E quando eu comecei a cursar Direito na Unisul, eu tive uma disciplina de Ciência Política logo no segundo semestre. E eu fiquei encantada. Eu vi a política como uma ciência e uma arte e a forma de mudar, de melhorar a vida das pessoas. Eu tive que trancar a universidade, mas decidi que se um dia eu pudesse voltar a estudar, eu gostaria de estudar ciência política. E dali não parei mais. Você teve a oportunidade também de estar fora do Brasil. Qual é a leitura que você faz? Dá para traçar um paralelo? Dá para traçar uma linha comparativa em relação a como a forma que eles conduzem a política na Europa ou na própria América relacionada com o Brasil e a América Latina ou não? Ou é totalmente distinto ou a política ela é feita da mesma forma em todas as partes do planeta? Babi, infelizmente a política ela está sempre muito próxima do poder. E o poder, como diz o ditado, né, ele corrompe, e isso infelizmente faz parte da natureza humana. Então, eu acho que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, onde quer que se mexa com poder, com interesses, infelizmente há também desvirtuamento de políticas públicas, desvios de caráter, de condutas. Mas uma diferença fundamental que eu vejo assim, dos Estados Unidos para o Brasil, e eu acho que o grande reflexo disso foi a eleição do Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos, é o zelo que aquele povo tem, aquele país tem pelas instituições, pela tradição democrática, e isso a gente ainda precisa desenvolver um pouco mais. Nos Estados Unidos, Babi, para um eleitor votar, ele tem que se inscrever e comparecer perante um juiz e interpretar uma parte da Constituição que fala do direito do voto, do exercício do voto. E no Brasil, infelizmente, muitas pessoas votam por uma necessidade, uma troca de favores, e eu nem condeno, porque como é que eu vou condenar uma mãe que vota numa determinada pessoa não pelas ideias dela ou pelo que ela pode fazer pela educação, pela cidade, pelo estado, pelo país, mas por uma cesta básica que é a necessidade imediata dela. Então, é uma diferença bem grande nessa questão do voto, da consciência, né, de quem vai escolher as pessoas que estarão representando e decidindo a nossa vida. Eu acho que essa foi uma diferença marcante. E realmente, os Estados Unidos, apesar de todas as falhas e erros que cometem, a forma como às vezes encara e trata outros países, mas eles nos deram um banho de democracia nessas últimas eleições e mostraram que lá se dá valor para a preparação de um candidato, as ideias que ele tem, o que ele fez ao longo da vida para poder se colocar diante das pessoas e dizer, olha, eu gostaria de representar vocês, eu gostaria de desenvolver políticas públicas para melhorar a vida de vocês. Então, todo mundo fala, né, de Barack Obama ser negro, ter uma origem étnica muito variada, e isso é importante demais, mas também ele é muito preparado, Babi. Ele se preparou, apesar de ser jovem. Apesar de ser jovem, ele é muito preparado para a vida pública. E eu sempre achei anormal, né, os políticos acharem que a conveniência ou o bom contato social que um político tem, ou até mesmo o poder financeiro, dá o direito de alguém estar ocupando um cargo público.